Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. Hoje vamos voltar aos nossos assuntos, né? Tivemos o nosso episódio passado com a Angélica e hoje, para bater um papo aqui com vocês, diferente um pouco do que a gente já trouxe, vamos falar sobre laboratório e ajuda com a emergência hospitalar. Como é que funciona esse dia a dia, esse suporte da galera que está na emergência junto ao laboratório? E para bater esse papo comigo, vai estar aqui comigo a doutora Rafaela Albertini no tema O que o médico espera do laboratório? Desafios e parcerias dentro do hospital. E para bater esse papo comigo, ela está aqui. Muito obrigada por topar esse papo. Seja muito bem-vindo ao Pod Capacita. Obrigada a você, Joyce. Obrigada pela oportunidade. Acho que é um assunto bem legal falar sobre exame laboratorial dentro do departamento de emergência especificamente. Sim. E a emergência hospitalar, se vê de tudo um pouco, né? É diferente do que a gente já trouxe aqui pra galera, porque a gente já trouxe endocrinologista, a gente já trouxe o médico diretor de hospital, só que de hospital público. E quando a gente fala de hospital particular, a gente acha que não vê nada. Mas vê muito. Vê tudo, vê de tudo. Exatamente. Na emergência a gente tem de tudo. Exatamente. Chega acidente, né? Pacientes com fraturas diversas, né? Não é só o hospital público. Causas cardiovasculares, né? Exatamente. E aí vamos falar um pouquinho dessa parceria da galera que está no hospital, dentro da emergência, dos médicos mais propriamente ditos, né? Junto ao laboratório. Ótimo. E para começar, a primeira pergunta é a seguinte, Rafaela. Já recebeu um resultado laboratorial que mudou totalmente a sua conduta médica? Já. A gente na emergência, a gente já trabalha com hipótese diagnóstica que guiam a nossa conduta inicial, só que com certeza o que vai ajudar a tomada de decisão final é o auxílio do laboratório. Uhum. Então, assim, essa pergunta é interessante. Já aconteceu, por exemplo, acidente cardiovascular, o AVC, né? No acidente vascular cerebral, né? Especificamente. Quando um paciente chega com uma suspeita de ter tido um AVC, a gente tem um tempo para fazer uma medicação para dissolver aquele coágulo do cérebro. Uhum. Esse tempo, geralmente, é de 4 horas e meia. Então, é muito importante que o paciente procure rápido o hospital, né, numa suspeita de AVC, que a gente tem até 4 horas e meia para fazer esse medicamento que dissolve o coágulo no cérebro. Uhum. Só que existem algumas contraindicações para fazer essa medicação. E uma das contraindicações é se o paciente tiver alguma coagulopatia. E a gente vai saber se tem através do exame laboratorial. Uhum. A gente tem um exame laboratorial, o INR, né, que mostra o tempo de coagulação, que se esse exame tiver alargado, mostra uma coagulopatia e é uma contraindicação absoluta à administração do trombolítico. Uhum. Então, já aconteceu de chegar um paciente que a gente deveria trombolizar pelo AVC, só que ele tinha uma contraindicação absoluta e a gente tem que seguir, porque nesse paciente, se a gente tivesse trombolizado, ele poderia ter tido um sangramento cerebral e ter sido muito pior o desfecho dele. Uhum. Então, o laboratório faz com que a gente não tomasse aquela conduta de trombolizar e tomasse a conduta cirúrgica, que também pode ser feita, que é a trombectomia mecânica. Uhum. Então, assim, nesse caso, o laboratório mudou completamente a conduta que seria feita, a primeira conduta que a gente ia tomar. E então, essa parceria de agilidade... Agilidade, exatamente. Ela precisa existir. Muito, na emergência, então... Principalmente. E... Então, qual exame é o mais decisivo na rotina hospitalar e por quê? A gente não tem o exame mais decisivo, exatamente. Uhum. Porque varia muito as patologias, as comorbidades. A gente brinca, né, que na emergência a gente não, um copo d'água e um hemograma não se nega a ninguém. Porque assim, acaba que é o exame que é mais feito, né, para diferenciar uma infecção bacteriana, viral, etc. A gente acaba pedindo hemograma, então assim, acaba que é um exame muito feito. Mas o mais importante realmente não tem. Depende muito do caso que do chegou caso, ali, né? Da hipótese diagnóstica que vai surgir. E qual o exame... Vou mudar um pouquinho, né, para ficar mais... Já passou por uma emergência onde o tempo de liberação de exame foi crucial? Por quê que eu estou te fazendo essa pergunta? Na nossa conversa, a gente falou que você também passou por um hospital maior do que hoje você está. Sim. Né? Sim. E aí a gente sabe que são complexidades, são totalmente complexos.
Nesse caso, vamos botar os dois hospitais nesse momento. A gente não precisa citar o nome, né? Mas são de demandas totalmente diferentes, né? E aí, você já passou por uma emergência onde o tempo de liberação de exames foi crucial? Sim. A gente tem alguns exames que precisam ser feitos, precisam ser liberados rápidos, feitos rápidos e liberados rápidos. Por exemplo, o exame de troponina. A troponina é uma proteína presente no miocárdio, né, ela acaba sendo liberada em um infarto agudo, uma necrose miocárdica, você acaba liberando essa proteína. E um paciente com suspeita de um infarto, a gente precisa dosar essa troponina na primeira hora de atendimento e dosar depois de 1 hora para comparar esses valores. Se esse valor se elevou. Então, assim, é crucial que esse exame seja liberado rápido. Porque você imagina, você precisa de um exame e comparar ele daqui a 1 hora. Se a gente colhe esse exame, ele demora 2 horas para sair, a gente perdeu aquele delta T que a gente tem no manejo do paciente. Então, o tempo de liberação é crucial. Outro exemplo, um paciente que chega com uma glicemia muito alta, que a gente precisa fazer uma medicação para abaixar essa glicemia. Quando você abaixa a glicemia, você acaba abaixando o potássio também, no manejo de uma emergência hiperglicêmica. E você precisa, então, botar insulina para baixar a glicose e dosar o potássio. E esse potássio a gente precisa desse valor rápido. Isso muda completamente o nosso manejo na emergência. Então, assim, tempo é crucial do resultado dos exames laboratoriais na emergência. Você falou do potássio, né? O potássio é um dos exames que, quando ele se altera, ele está crítico. No laboratório, a gente precisa realmente ter essa ida de pronto, né, ali rápido para avisar vocês dessa questão, né, do valor crítico. Isso é bem legal. Isso. E aí, quando um potássio ele chega muito alterado para você, vou te dar um exemplo, né? Às vezes a gente chega e fala assim, não, impossível. Um potássio de 8, o paciente está... Como que tá vivo? Como que tá vivo? E aí, já aconteceu isso? Já aconteceu, e isso que você falou é bem legal, porque é essa parceria, né, do laboratório ligar e avisar. Porque se o laboratório coloca lá, libera o exame no site, né, potássio de 8, e não liga pro médico, o médico demora para ver, pode acontecer uma catástrofe. Potássio é associado a arritmias cardíacas, arritmias ventriculares e morte súbita. Sim. Então, precisa ser avisado o quanto antes pra gente tomar a conduta o quanto antes. E já aconteceu, com certeza, do médico ligar e avisar. E, assim, às vezes, diferenciar o diagnóstico. Por exemplo, o paciente está tendo uma crise convulsiva e a gente está manejando a crise convulsiva. O laboratório liga e avisa um resultado crítico. Então, agora a gente já sabe a conduta para ser tomada final, para resolver aquilo que está acontecendo. Então, dá um norte, né? Dá um norte. Às vezes, os pacientes chegam com sintomas, sinais muito diferentes, muito né? loucos, né? Muito loucos. Assim. Eu costumo muito brincar assim com a galera sobre o Dr. House, né? Porque Dr. House ele deixa a gente muito louca, né? Dr. House é a série, né? Que muitos já ouviram falar. Série médica mais conhecida. É a série médica mais conhecida, né? Também tem a Agora né? tem a The Pitt. Isso. Muito boa. E aí, minha filha, eu também sou viciada nesses negócios, né? Eu entro lá pra assistir, às vezes quando eu vou ver, 2 horas da manhã eu tô lá e eu sentada eu também assistindo. Mas eu me amarro. Mas o Dr. House, ele era muito louco com isso, né? Ele chutava a todo momento. E na vida real a gente sabe que não é assim. A gente não pode jogar simplesmente, vamos no achismo e fazer acontecer aquilo ali para poder tentar. Se acontecer isso, é porque é isso, né? Porque ele faz isso. E a gente, na vida real, a gente não pode fazer isso. E realmente o laboratório, ele tem ele precisa ter uma parceria ali com os médicos de plantão, né? E aí, falando mais um pouco sobre a questão dos exames, a gente sabe que a interpretação de forma corrida para vocês também, porque o tempo é crucial, como você falou, é diferente de um ambulatório, né? Vamos supor aqui, eu tive uma vez presente aqui comigo o Dr. José Vitor, né? Ele tem a clínica dele e ele falou que ele atende o paciente dele com tempo
o suficiente para poder fazer aquela interpretação e explicar isso para o paciente. E até brincamos, falamos que isso é um luxo, né? Infelizmente, hoje na vida real. Mas na emergência, a gente sabe que isso não acontece, mas a gente também sabe que tem muitos a serem atendidos, né? E então, com base nisso, qual é a maior dificuldade de interpretar um exame no plantão? Falando nessa questão de tempo, só para contextualizar, a gente na emergência, a gente costuma dizer que a gente precisa do tempo que o paciente abre a ficha, a triagem, ao exame, a consulta médica, os exames que vão ser feitos, tudo isso precisa demorar 4 horas, do primeiro atendimento até a tomada de decisão. Obviamente, alguns pacientes vão ser liberados muito mais rápido do que isso. Alguns pacientes não vão precisar nem de exames laboratoriais, né, na emergência. Mas quando o paciente precisa de uma análise completa, a gente precisa de um tempo de até 4 horas na tomada de decisão. Porque mais do que esse tempo, a gente vê que o paciente grave vai deteriorar. Então, a gente precisa realmente fazer tudo isso rápido. Na emergência, a gente tem um paciente... A gente está cuidando de uma infecção aqui, chega outro com infartando aqui, chega uma insuficiência respiratória, então a gente precisa realmente manejar, saber diferenciar o paciente grave e gestar ali o nosso tempo. O que acontece é que às vezes o médico pede exame demais na emergência e a gente naquele momento precisa dos exames que vão ser fundamentais para o paciente naquele momento. Então, a maior dificuldade é quando pedem exame, a gente avalia um paciente que já foi atendido por um médico, ele acabou pedindo exame demais. Então, por exemplo, o paciente chega com uma queixa que parece ser uma sinusite. E aí o médico vai e pede exame de enzimas hepáticas. Acontece, né? E muito. Assim, até tem alguma indicação, às vezes pode ter uma indicação para a gente ver alguma disfunção orgânica num paciente grave, mas vamos supor que o paciente não tem indicação. Então, assim, o médico pediu um exame desnecessário e veio um resultado alterado. E aí, isso realmente vai dificultar a gente, porque a gente não consegue ter uma análise completa do paciente. Então, a maior dificuldade é analisar exames que foram pedidos em excesso diante da quantidade de pacientes que a gente tem para manejar. Então, na emergência, às vezes, menos acaba sendo mais por isso. A gente tem que focar na clínica do paciente e pedir exames que são necessários naquele momento. E se vir um resultado alterado, encaminhar ele para o atendimento ambulatorial. E a maior dificuldade é essa, você realmente contextualizar um exame alterado que não faz parte daquela queixa do paciente diante de pouco tempo que você tem para... E aí você acaba descobrindo uma outra coisa, né, que não é a busca do paciente naquele momento. Que naquele momento não vai fazer diferença. Sim, é complicado. E isso acontece muito. E isso é uma questão muito que o laboratório bate muito na tecla, né? Estou com um resfriado, vamos pedir um EAS. Um exemplo. Não falando mal de ninguém, né? A gente só tá comentando o que acontece realmente na prática. E a gente sabe que é complicado, porque às vezes você perde um tempo buscando uma coisa que não existe, né? E pra gente dar continuidade, pode falar? EAS é um exame realmente que a gente evita na emergência, porque assim, a infecção urinária, o diagnóstico é clínico. Sim. Então, se o paciente tem queixa, você vai tratar. O paciente tem queixa de infecção urinária, ardência miccional, urgência miccional, você trata sem precisar do EAS. Você pode pedir no máximo uma urinocultura, mas que vai demorar ali 48 horas para sair, o paciente vai buscar depois. Então, EAS é um exame realmente que não tem muito valor, né, na emergência. E aí não vai ter um acompanhamento, né? Quando a gente fala de um EAS, é mais assim, para criança, né? Para criança. Porque a criança não sabe explicar o que está acontecendo. Exatamente. É porque perfis hospitalares públicos para particular é totalmente diferente. E isso que é importante a gente deixar isso bem claro. Porque hospital particular, a gente sabe que tem uma regra a ser seguida, né? E muitas das coisas nem é liberado. Né? Alguns hospitais particulares não deixam pedir certos exames na emergência pelo custo, né? Exatamente. O hospital que eu trabalho não tem graças a Deus, esse impedimento. A gente pode pedir tudo que for necessário. Precisou, não importa o valor, vai fazer tudo que for necessário na emergência. E quando você fala da urinocultura, né? A gente sabe que demora aí no mínimo 48 horas. Isso se for um negativo, né? Mas aí... Qual é a necessidade de pedir uma urinocultura na emergência? Foi o que você falou, não tem essa necessidade porque você já vai entrar
com um tratamento ali, né? E depois o paciente passa a vir buscar. O mais fácil é caminhar para um acompanhamento ambulatorial. O que é bom fazer o paciente... eu costumo pedir nos pacientes que têm infecção urinária de repetição. Sim. Porque a gente tem as cepas mais comuns, a gente tem antibióticos para usar, então a gente pode tratar empiricamente uma infecção urinária que a pessoa teve uma vez ou outra. Mas quando começa a se repetir, é bom fazer a urinocultura para ver realmente o micro-organismo que vai crescer ali e ver quais antibióticos são sensíveis com o antibiograma. Então, o ideal o paciente veio com queixa urinária de repetição, já está tratando algumas vezes. Você colhe a urina, manda o resultado vai sair no site e encaminha o paciente para o ambulatório. Aí no acompanhamento ambulatorial ele vai mostrar aquele resultado para o médico. E você pode já tratar empiricamente. Aí depois de colher a urina, o paciente já pode tomar um antibiótico que você acha que vai ser suficiente. Eu fiz essa pergunta porque a gente do laboratório às vezes reclama. Você, né? Assim, a gente não, né? A gente sabe que quando pedem é porque há uma necessidade, foi o que você falou, existe aquela fora a necessidade que acabam pedindo uma coisa que não tem nada a ver do que naquele momento ali com o paciente, com a queixa do paciente, mas nem tudo é isso. Isso é válido a gente reforçar, por isso que eu te perguntei, porque às vezes as pessoas pensam, para que pedir uma urinocultura na emergência? Tem um porquê. E foi o que você falou aqui. Que aí o paciente já acolheu e já começa logo em seguida um antibiótico. E aí depois ele leva aquele resultado. Porque se for esperar o paciente procurar o laboratório para colher a urinocultura, é mais tempo. Então, às vezes, é melhor. E sem contar que você já tá ali com um antibiótico. Não vai servir mais você coletar uma Exato, urinocultura. Não, tem que coletar porque antes. Vai mascarar. Exatamente. Né? Bacana isso. Essa visão, né, da parte. Talvez é uma coisa que a galera não saiba e não tem percebido ainda, entendeu? A próxima pergunta. Qual foi a maior ajuda que o laboratório já te deu em um caso clínico difícil? Teve esse caso? Já teve. Legal. Já teve, por exemplo, chegou uma vez na emergência um paciente que chegou com umas queixas inespecíficas. Mal-estar, nauseado. Gente, vamos fazer um exame laboratorial para ver se tem algum distúrbio hidroeletrolítico, né, de sódio, potássio, às vezes acaba causando esses sintomas inespecíficos. Nesse milésimo de segundo, o paciente evoluiu com uma crise convulsiva. E a gente não sabia o que estava acontecendo naquele momento, fez o manejo inicial que a gente faz, o que o paciente precisa ser feito naquele momento. No momento que a gente está estabilizando o paciente, o laboratório liga. Olha como é importante tem um laboratório para chamar de nosso, né? Nesse momento, o laboratório liga. Resultado crítico. Sódio do paciente, 116. O valor normal de sódio é de 135 a 145. E na emergência, diferente de médicos que às vezes não trabalham muito com valores de referência, a gente na emergência acaba trabalhando. E o resultado de 116 era um sódio extremamente baixo, né? Uma hiponatremia grave. Resultado do nosso paciente que estava convulsionando na nossa frente. A princípio, a gente não sabia o que era. A gente faz a administração de sódio em bolos e, assim, na hora o paciente parou de convulsionar, começou a resolver o problema. Então, você vê, uma emergência não funciona sem um laboratório. Sim, verdade. A gente faz o manejo inicial, mas a conduta final realmente fica... Eu até costumo brincar, pergunto assim a galera, né? Você já viu um hospital sem laboratório? Não tem como. Não tem como. Né? Isso é muito bacana, porque o laboratório é importante, né? Na saúde, na rotina hospitalar, seja ela de grande porte, pequeno porte, se é público, se é particular, não importa. O laboratório tem que ter o teu cantinho lá. Na emergência, a gente trabalha muito com diagnóstico sindrômico ali, então a gente vai fazer o manejo inicial sem laboratório, no primeiro momento, mas realmente o laboratório que vai fazer o acompanhamento, o segmento do paciente fica impossível sem laboratório. Verdade. Isso é bom, gente. Isso é maravilhoso, né? Antes de ir para a próxima pergunta, eu vou parar rapidinho para poder falar com a galera sobre uma parceria que nós temos com a empresa de contabilidade Precisão Cálculos e Perícia. O @ deles é Precisão Contábeis. Vou deixar aqui para vocês. Entrem lá, visitem o site deles, o Instagram. Eles também têm um canal no YouTube. Já participaram aqui no Pod Capacita. Então, tirem a dúvida de vocês. Lembrando que a gente está em período aí
do leão, né? De imposto de renda. E aí é o período que a gente chora, né? Porque ele tá lá só de boca aberta esperando. E Verdade. é sofrido, mas para quem precisar, não só de um auxílio na questão do imposto de renda ou de processos, de questões contábeis, também tem a consultoria, a parceria deles junto à capacitação laboratorial. A gente faz uma consultoria financeira, né? A capacitação laboratorial, ela entra para fazer a gestão de qualidade e junto a contabilidade entra para fazer uma gestão ali da contabilidade, de uma gestão financeira nessa parceria. E tá bem bacana para você que é de laboratório, gestor e dono de laboratório, tá precisando de um suporte, entre em contato para poder saber mais, que a gente vai estar aqui para te explicar. Voltando aqui pra gente, na próxima pergunta, qual é o exame não pode atrasar de jeito nenhum em uma emergência? Aquele exame que vocês pediram, mas que você sabe que tem o tempo, foi o que você falou. Tem uma 4 horas de entrada até Da tomada de decisão. Exatamente. E qual é aquele exame que vocês pediram e é crucial que ele seja feito assim de uma forma com agilidade? Troponina. É muito importante também que o laboratório... Tem laboratórios que tem, né? A troponina ultrassensível. Uhum. Que é realmente a mais sensível, que vai mostrar um valor elevado. Um grãozinho de areia já aparece ali na amostra. Uhum. Então, é melhor do que outros tipos de troponina. Mas a troponina é um exame que realmente não pode atrasar na emergência. Um paciente que tem a hipótese diagnóstica de ter tido um infarto agudo do miocárdio, você precisa dosar essa proteína no momento que o paciente chega e até uma hora depois. Uhum. Então, Aí vocês falam, nós chamamos de curva, né? Isso, a curva. Avaliar a curva. Sim. Então, a troponina seria esse exame que eu falaria, que não pode atrasar de jeito nenhum. É aquele exame que você fica assim, ó, gente, cadê o resultado? Né? Porque é importante, realmente. E fora que a troponina, ela tem também um auxílio, né? Fora laboratório, de exame, né? Geralmente se pede o eletrocardiograma, que vocês já conseguem já dar um parâmetro ali melhor, mas sem a troponina não é tão eficaz. Porque existe infarto com eletronormal também. Sim. Então, a gente tem que avaliar os 3 fatores diante do infarto. A clínica de dor torácica, se é uma dor típica do coração, o eletro e a troponina. Então, ela é tão importante quanto os 2 outros fatores. Rafa, tu já entrou dentro do laboratório e já teve curiosidade de saber como funciona alguma coisa? Sim, não muito a fundo, mas sim. E qual, assim? Porque eu já tive um médico em um plantão meu que ele chegou pra mim e falou, Joyce, queria ver as células hematológicas. Como é que vocês fazem a identificação? De parte de hematologia mesmo, né? E aí eles já entrou, já mostrei. Porque vocês, na faculdade, vocês veem muito básico, né? Vocês veem muito a questão de laboratório no dia a dia de vocês na faculdade? Não. Para falar a verdade, só tive contato com laboratório depois de formada, que eu fui entrar para ver de curiosidade, ver onde é que ficam, por exemplo, as culturas, ver como que faz, né, esse exame de hemocultura, onde é que eles colocam. Aí eu vi assim de curiosidade. Na faculdade eu nunca tinha tido contato. A gente teve até um médico aqui, né, que ele foi diretor de vários hospitais aqui do Rio de Janeiro, e aí uma coisa que ele sempre fala, né, ele falou aqui pra gente é importante essa entrada do médico no laboratório para poder conhecer um pouco, né, de como funciona. Saber o outro lado, né? Sim, trabalham tão próximos exatamente. E não sabem como é que um não sabe como o outro funciona. Sim, exatamente. E aí, às vezes, gera essas dúvidas. Você falou da hemocultura e foi até um ponto bom de se falar, porque a hemocultura é um dos exames demorados, né? Isso. Como a urinocultura, como a gente falou. E aí, muitos pedir 3 amostras de hemocultura agora. Aí o outro não teve paciência de esperar as 48 horas, vai lá e pede de novo. Isso é complicado, né? E assim, você entrar para ver como é que funciona essa rotina e você ter conhecimento que ele demora e o porquê que ele demora é importante. Não só para vocês. E se positiva muito rápido é contaminação. Sim, ainda tem isso, né? É o entendimento do processo. Eu acho bacana, realmente. Se pudesse dar uma dica para melhorar a parceria entre o médico e o laboratório, qual seria? Eu acho que comunicação, é o que a gente falou. Um ponto importante que você falou agora é realmente saber como o outro funciona. E a comunicação teve um resultado,
avisa o médico, ou vice-versa. Por exemplo, o laboratório coletou um exame e o exame coagulou. Uhum. Se não avisar ao médico que coagulou, o médico vai ficar esperando aquele resultado ali eternamente. Então, assim, é bom que seja avisado se acontecer algum erro de coleta. Então, comunicação eu acho que é a chave do processo. Uhum. Teve, assim, alguma história que te marcou dentro da emergência? Positivamente, sabia? Eu acho que as histórias que me marcaram em relação ao laboratório, graças a Deus, foram positivas. De realmente o laboratório, esse caso me marcou bastante, o paciente convulsionando e o laboratório ligar e avisar um resultado crítico. Então, essas histórias que me marcaram foram essas positivas. Uhum. Vocês quase não costumam solicitar na emergência um exame de VDRL, por exemplo, para sífilis, né? Ou em alguns momentos vocês veem a necessidade e solicitam. No hospital onde você trabalha, tem maternidade? Não. Não, né? Então, quase não se pede mesmo. Porque assim, por que a minha pergunta? Porque a gente sabe que muitas das vezes a sífilis, ela acaba... O VDRL em questão dos valores, né? Acabam meio que confundindo meio a cabeça dos médicos. Vou te dizer por quê, né? Porque tem uns que não aceitam 1 para 1. O reagente 1 para 1. Não sei se você tem o conhecimento disso, né? Porque foi o que você falou, você começou a ver o laboratório após a sua formação. Isso. Né? E você tem uma vivência muito grande em emergência, poucos em outros setores. Então, provavelmente você ainda não viu. Por isso a minha pergunta, né, de você já teve esse conhecimento. Já teve isso para você, assim, de chegar a um resultado de sífilis, de VDRL, reagente 1 para 1, e você falar o que é 1 para 1? Tem que ver se o paciente já teve sífilis, né? Se aquilo ali é uma cicatriz. 1 para 1 não, é um resultado que provavelmente é uma cicatriz. Sim. Então, não me geraria dúvida, eu acho. Esse resultado. Fiquei aliviada. A gente tá perguntando isso assim, porque assim, a nossa intenção é ser o mais leve possível, tanto para você quanto para mim, e tanto pra galera também, para tirar essa dúvida, né? Me preocupa bastante essa questão. Eu já tive médico que chegou para mim e me perguntou o que significa 1 para 1. Não é que eu tô dizendo que a pessoa não pode ter dúvidas, ela pode sim, mas a capacitação tá hoje para isso, né? Não a capacitação só laboratorial, eu digo a capacitação no geral de todas essas profissões. Você hoje, mesmo você já formada, você vê a necessidade de se aperfeiçoar mais? Com certeza, o tempo todo. Na área da saúde, né, a gente precisa estar se atualizando, a gente precisa estar estudando, porque é muito conteúdo, o tempo todo, e novos conteúdos. E muitos conteúdos a gente não está em contato o tempo todo, você acaba esquecendo. Por isso que eu perguntei do VDRL, se era um contato seu. Não tenho muito contato com o VDRL, é um exame que a gente não vai pedir na emergência. Vai pedir, mas sabendo que vai chegar, não vai ser a gente que vai avaliar. Porque o paciente é paciente que vai internar, vai começar começar a investigar algumas causas para a doença dele, a gente pode até pedir. Então a gente precisa estar o tempo todo estudando, se atualizando, relembrando. Você é casada com um médico. Como é que é essa discussão de vocês dentro de casa? Assim, digo médica, né? Porque, por exemplo, meu marido é contador. Não tem nada a ver com a minha área. Mas eu acabo falando de contabilidade. Isso. Porque não tem como, né? Eu ouço, ele me ouve, e a nossa discussão é um pouco diferente em relação às profissões. Mas a gente consegue juntar uma coisa com a outra na hora que a gente está conversando. E vocês que têm essa vivência? Eu vou te falar que às vezes parece ser a mesma situação que a sua. Porque eu sou emergencista e ele é médico do esporte. Então, assim, são áreas completamente diferentes. Então, um exame que ele pede para avaliar alguma coisa, eu vou avaliar outra coisa nesse mesmo exame. Então, são áreas médicas, mas áreas bem diferentes. Bem legais as duas, e eu gosto muito das duas também. Então, assim, eu gosto de ouvir dele falar dos casos dele, porque é um assunto que eu gosto bastante. E ele também ouve os meus que são cara, emergência é muito legal, né? Fala, eu sou suspeita pra falar. É muito legal. Então, assim, são áreas completamente diferentes, que se complementam, obviamente, mas quase você e seu marido conversando. É uma emergencista e um médico do esporte. São médicos, mas são segmentos diferentes, né? Eu acho isso bacana, porque a gente acaba aprendendo dos dois lados, né?
Rafa, como é que foi a pandemia para você? Na pandemia, eu tava na faculdade. Eu tava num período da faculdade que é o internato, que é um período prático. Então, eu fiz faculdade no interior. Então, eu não precisei parar a faculdade, eu continuei frequentando. Só que muito menos, né? Eles não deixaram os residentes ter contato com os pacientes com Covid. Eram só os outros pacientes que acabavam sendo menor quantidade no hospital, né? A maioria ficou em casa. Então, assim, eu até gostaria de ter tido mais vivência realmente na pandemia. Eu não tive tanta vivência médica, infelizmente. Mesmo você não tendo essa vivência, né? Porque teve gente também que não teve. Eu tive dentro do laboratório, né? E assim, são lembranças que eu tenho ruins e boas, né? Mas que foi um choque para todo mundo. Vocês, mesmo não tendo esse contato do dia a dia na época da pandemia, como é que foi vocês se aperfeiçoarem a algo novo? Teve esse ensinamento, essa questão? Olha, foi na época da pandemia muito estudo sendo feito, muita informação falsa sendo divulgada, muitos testes com as pessoas sendo feitas, muitos estudos incompletos, e aí as pessoas acabavam tomando aquelas condutas ali como verdade absoluta, sendo que ainda estavam sendo analisadas aqueles dados. Então, a gente viu muito isso acontecer, né? Pessoas sendo feitas de cobaia. Acho que foi essa a pergunta, né? Foi. E aí a gente vê que realmente foi um choque para todo mundo. Algo novo, né? Algo que a gente nunca tinha vivido. Eu até cheguei a comentar. E até hoje ficam cicatrizes, né? Sim. Eu até, na época, como cheguei a comentar em um episódio do Pode Capacita, que eu falei exatamente sobre isso, sobre os exames, né, que surgiram, que eram novos para todo mundo, novos não assim da forma exames novos, né, mas a interpretação mudou, né? Hoje, na emergência, tem algo que você olha e fala assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com nada, mas está relacionado à pandemia, ao vírus que você teve, que hoje está acarretando? Porque existem estudos de que dizem que sequelas existiram, né? E muita coisa se alterou, muita coisa mudou. Teve já essa percepção dentro da emergência? Para falar a verdade, o que eu acho que mais ficou foram sequelas psicológicas. Muita gente que adquiriu algumas síndromes mais psicológicas mesmo do que realmente que a gente consegue ver em exames laboratoriais. Mas a gente consegue ver, por exemplo, alguns marcadores de trombose. A gente tem o dedímero, que se eleva em situações de hipercoagulação, não só na trombose, mas também, e que é um marcador que realmente pessoas ficaram com ele mais elevado. E que você pode chegar na emergência e a pessoa achar que você tem uma trombose venosa por conta do dedímero, e realmente é algo que você ficou de resquício do vírus. Se você teve a Covid. Ou até se vacinou, às vezes fica com o dedímero um pouco mais alto, é uma coisa que realmente a gente consegue ver. Então, algumas alterações realmente existem. Mudou muito, né? E realmente o que você falou foi a parte psicológica da galera, né? Principalmente. Principalmente. Até cheguei a comentar, a gente teve também um episódio com a psicóloga, né? Falamos sobre saúde mental. Foi com a Andrea, né? Foi bem bacana esse episódio. E aí a gente falou também sobre essa questão da pandemia, né? Porque eu tive colaboradores na minha época que enfrentavam o que tinha pela frente. Mas após pandemia, deixaram eles com medo. E muitos não quiseram mais continuar na área. Desistiram, da saúde. Né? Da saúde por conta disso. Às vezes por ter perdido também amigos, né? Que acabou acontecendo da área da saúde, né? Sim. Que teve bastante, né? Infelizmente, para quem estava de frente, isso foi pesado demais. Mas, Rafa, teve alguma situação dentro da emergência ali, assim, que você falou, esse resultado tá errado? Sim. É por isso que a gente pede também a recoleta. Às vezes, por exemplo, acontece na emergência, você colheu sangue de um local onde tinha um acesso. E a pessoa estava fazendo soro, estava fazendo uma hidratação venosa.
aquele sangue vai vir super diluído. E vai vir tudo alterado. Tudo vai vir alterado. Então, às vezes, acontece. E que você tem que solicitar a recoleta. Aí você consegue ter essa percepção. Sim, às vezes sim. Às vezes até um quadro de plaqueta, um hemograma que vem com uma plaquetopenia. E você desconfia daquele resultado. Você pede as plaquetas no citrato, né? Um exame que você consegue avaliar melhor, sem vieses ali. Então, às vezes acontece. Às vezes o resultado não é compatível. Às vezes você pede uma pessoa que está relativamente bem e vem com uma acidose. Não é compatível. Então, às vezes acontece. Você vai tratar o papel, né? Você vai tratar o paciente. Então, aquele exame ali não reflete aquele paciente que você está vendo. Você vai tratar aquele exame? Não, né? Então, assim, na emergência, a gente trabalha mais com o paciente do que realmente se vier um valor que não é compatível. Isso é bom. Porque realmente é o que você falou, e é bom né? Conversar, né? Com o laboratório. Sim. Conversar por que da recoleta. Isso, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa tá ali, libera uma coisa sem olhar, às vezes, erradamente, né? Porque a gente fala muito disso aqui na capacitação laboratorial, da importância da capacitação, que não é só fazer por fazer, não somos apertadores de botões, né? É que nem você falou, o médico tem que tratar o paciente, ele tem ali, não é o papel, é o paciente. Né? E isso é importante. Se você não tiver essa capacitação, você não vai conseguir tratar o seu paciente. Por quê? Porque você não vai saber. Né? Você não conseguiria saber desligar aquilo ali de um resultado que você está vendo que está incompatível com a vida do paciente, né? E com o paciente. Isso é importante. Rafa, a gente já vai terminar. Passa rapidinho. Passa muito rápido. Né? E, assim, somente agradecer por você ter topado vir aquui, bater esse papo comigo, porque foi o que eu te falei, é diferente, né, do que a gente já trouxe. E a gente vai marcar outras coisas, com certeza, né? Porque na sua vivência aprofundar alguns tópicos, exatamente. A gente terminou uma série, né? A gente já tá vendo outra aí para começar. E quem sabe, né? A minha ideia é trazer os médicos que já participaram desse Pod Capacita, dos podcasts, né? Pra gente poder aprimorar mais algumas questões médicas mesmo, pra gente trazer pra galera. E eu acho isso bacana. Você arrasou, né, com a questão dos exames, falou bem bacana, de uma forma bem leve pra galera. Eu acho que isso vai conseguir tirar bastante dúvida, né? Então, pessoal, pelo amor de Deus, entendam aquela urinocultura que pediram lá, né? Por favor. A troponina, exatamente, não é de maldade. A troponina, ela precisa ser realmente de urgência. A gente precisou entrar dentro do laboratório, a gente precisa ter um fluxo diferenciado de tratamento maior, mais rápido para aquele exame. Não é porque eles querem algo, não, porque eu quero, né? Como a gente costuma dizer, eu digo a gente porque eu sou da área, então eu estou englobando a galera, me colocando junto com eles, porque somos falhos, né? E aí a gente tem mania de falar, são os deuses. Não é isso. A gente tem que entender que há prioridades, né? E a gente tem que pensar no paciente que está lá precisando do nosso apoio, do nosso suporte para poder sair dali bem. Porque essa é a nossa intenção, a intenção do hospital no todo, né? Porque ninguém quer entrar com eles ali. É tudo pro paciente, né? É tudo pro paciente, exatamente. E antes de terminar, eu quero te dar a lembrancinha do Pod Capacita. Um brindezinho de uma parceria que eu tenho com a Creative. Eu adoro essa plaquinha porque eu acho que ela tem muito, muito a minha cara, porque eu amo dourado, né? Linda, obrigada. E acho a cara do Pod Capacita, tá? É um brinde, é de coração, espero que goste, né? Deixa lá pra você olhar e ver que você participou do Pod Capacita, pra você lembrar. E muito obrigada mais uma vez. Quer falar alguma coisa pra quem te segue, que eu vou deixar o seu Instagram aqui, claro, né? Fica à vontade. Gente, faz pergunta lá pra gente. Quem sabe a gente faz um novo podcast respondendo algum tópico interessante, alguma pergunta. Sim, vamos aprofundar mais. Isso, obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Eu que agradeço, de verdade, tá? E, pessoal, acompanhem nos próximos episódios, fiquem com a gente em todos, né? Quem ainda não assistiu, voltem lá, tem bastante episódio para assistir, tem a série que terminou, teve o da Angélica, foi o último, e agora assistam, né, compartilhem, curtem, sigam lá a Rafa, que eu vou deixar aqui para vocês o Instagram dela, né? E até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau.